No dia 30 de julho de 1906, nasce na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Mário Quintana. Ele que mais tarde se tornaria um dos maiores poetas do século XX. Mário de Miranda Quintana pertenceu à segunda geração modernista, que foi de 1930 a 1945, marcado pela reflexão sobre o mundo contemporâneo e pela liberdade formal. No entanto, Quintana apresenta uma poesia mais individual, caracterizada pelo humor e pela simplicidade. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Mário de Miranda Quintana nasceu em uma noite fria de julho. Era o quarto filho de Celso de Oliveira Quintana, farmacêutico, e de Dona Virgínia de Miranda Quintana. Ele viveu sua infância em sua cidade natal, onde começou a frequentar a escola elementar mista de Dona Mimi Continho. Ainda pequeno, aprendeu francês com seus pais, o que lhe ajudou muito quando mais tarde iniciou sua carreira como tradutor. Aos 13 anos, mudou-se para a capital, Porto Alegre, e ali deu continuidade aos seus estudos no Colégio Militar de Porto Alegre, em regime de internato. Ali ele publicou suas primeiras produções literárias na revista. Em 1924, ele deixa o Colégio Militar e emprega-se na livraria do Globo, trabalhando com Mansueto Bernardi durante 3 meses. Mas eu queria era ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados. Porém, nasci em um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser um menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora. A casa era maior do que o mundo. E até hoje, mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje eu vivo explorando os seus esconderijos. Além de jornalista, Mário Quintana fez trabalhos de tradutor, chegando a traduzir muitas obras de escritores renomados. Em 1926, morre sua mãe. Nesse ano, seu conto A Sétima Personagem venceu o concurso de contos do Jornal Diário de Notícias, em Porto Alegre. E um ano depois, ele perde seu pai. Em 1930, o poeta passa a morar no Rio de Janeiro, onde se torna voluntário do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. Entretanto, Mário Quintana só ficou na cidade maravilhosa por 6 meses, retornando ao Rio Grande do Sul, onde permaneceu o resto de sua vida. Ele, por vontade própria, não se casou e nem teve filhos. Viveu grande parte da sua vida hospedado em hotéis. Como ele mesmo dizia quando era perguntado onde morava, ele respondia que morava dentro de si próprio. Viveu boa parte da sua vida no Hotel Majestic, onde em sua homenagem se tornou o centro cultural chamado Casa de Cultura Mário Quintana. A linguagem que Quintana utilizava em seus textos era simples, fluida e introspectiva, sem contar que em seus textos havia um leve toque de ironia. Temas como o amor, o tempo, a natureza eram os preferidos do poeta. Ele foi um ávido leitor e escritor. Escreveu obras poéticas, além de obras infanto-juvenis. Em 1940, ele lançou seu primeiro livro de várias poesias, A Rua dos Cataventos, iniciando a sua carreira de poeta. Foram dezenas de obras lançadas, entre elas Sapato Florido, Espelho Mágico, Batalhão das Letras e Pé de Pilão. O Aprendiz de Feiticeiro foi uma de suas grandes obras, que veio a ser publicada em 1950.
Em 1966 foi publicada sua antologia poética com 60 poemas, organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos e lançada para comemorar seus 60 anos de idade, sendo por essa razão o poeta saudado na Academia Brasileira de Letras por Augusto Meyer e Manuel Bandeira, que recita o poema Quintanares, de sua autoria em homenagem ao colega gaúcho. No mesmo ano, ganhou o Prêmio Fernando Chinaglia da União Brasileira de Escritores de melhor livro do ano. Em 1976, ao completar 70 anos, recebeu a Medalha Negrinho do Pastoreiro do governo do estado do Rio Grande do Sul. Em 1980, recebe o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Apesar de tantas honrarias, o poeta Mário Quintana concorreu 3 vezes para a vaga de literato na Academia Brasileira de Letras, mas nunca conseguiu ganhar, o que deixou ele profundamente decepcionado. Mais tarde foi convidado para se candidatar pela 4ª vez, entretanto o poeta se recusou a se candidatar. No dia 5 de maio de 1994, o Brasil recebe a notícia que não esperava. Morre em Porto Alegre, aos 87 anos, o poeta Mário Quintana. O poeta estava internado desde sexta-feira. Ontem, o estado de saúde dele se agravou com problemas cardíacos e respiratórios. Um anjo em forma de homem. Assim, outro gaúcho, o escritor Érico Veríssimo, definia o amigo Mário Quintana. Quintana foi tão tipicamente gaúcho quanto a cuia do chimarrão. Para ele, tudo era motivo para fazer poesia, dos pequenos aos grandes sentimentos da vida. Morre um dos mais importantes poetas do Brasil. Mário Quintana foi o poeta das coisas simples. Havia morrido naquela época vítima de problemas cardíacos e respiratórios, na cidade de Porto Alegre.